Estamos num culto missionário. Sabemos nós que a pessoa de Jesus Cristo, quando no seu ministério terreno caminhou sobre a terra, vemos que Jesus ele se operou com muitos sinais e maravilhas na vida do teu povo para poder atrair a presença dele ou a presença das multidões para poder ouvir aquilo que ele tinha para instruir, para ensinar acerca do Evangelho. Sabemos que, segundo os relatos de João, os sinais e as maravilhas e os milagres que se operavam através do ministério de Jesus eram sinais para que as pessoas crescem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo, aquele que havia de vir para reconciliar a humanidade para com Deus e tirar aquele abismo que fazia com que nós ficássemos desgarrados com Deus. Sabemos que por causa do nosso pecado, por causa do pecado dos nossos pais, Adão, sabemos que o homem foi destituído da glória de Deus, mas sabemos que por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, mas sabemos que também pela pessoa de Jesus Cristo o pecado foi removido, porque Ele nos perdoou do nosso pecado, Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades na cruz, mas sabemos que a salvação veio da parte de Deus como um dom gratuito. Não precisávamos pagar nenhum preço para poder alcançar essa salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabemos que esses sinais e maravilhas se operou nas nossas vidas e também se operou de maneira especial através de cura e de libertação sobre as nossas vidas de maneira especial. Sabemos que a pessoa de Jesus Cristo, ela veio trazer essas instruções, mas veio também capacitar as nossas vidas para dar continuidade naquilo que Ele havia começado. Porque sabemos que o plano da redenção, ele não se resume no alto do Gólgota, na cruz do meio, ele não se resumiu na ressurreição de Cristo, ele não se resumiu na ascensão de Jesus aos céus, mas ela vai se concluir quando a trombeta tocar e Jesus ele voltar para buscar as nossas vidas, as vidas daqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sabemos nós que Jesus ele veio fazer a parte dele para que nós viéssemos dar a continuidade e fazer a nossa parte, mas que Jesus estaria cooperando conosco nessa obra missionária, na qual nós somos responsáveis sim de levar a palavra do Evangelho, a semente do Evangelho, para que outras vidas também sejam alcançadas e que outras vidas também sejam transformadas e recebam também os seus nomes escritos no livro da vida. Sabemos que Jesus, apesar de toda a caminhada dele terrena, as coisas afunilavam quando o ministério de Jesus vinha se findando na terra, e quanto menos sinais e milagres acontecia, mais o reino de Deus era proclamado por Jesus ou ensinado por Jesus aos seus discípulos. Então não é para que nós venhamos se escandalizar, quanto menos sinais nós vemos se operar, ou quanto menos maravilhas nós vemos acontecer no nosso meio, não é para nós se escandalizarmos, é para nós entendermos que cada vez mais está próximo a chegada do reino de Deus sobre a face da terra para ser concluído. E quando Jesus ensinava acerca do reino dos céus, ele dava mandamentos para os seus discípulos entender. Aqui foi lido muitas mensagens acerca dessa capacitação da pessoa de Jesus para pregoarmos o Evangelho e mostrarmos a todas as criaturas, porque Ele já nos capacitou e já nos deu poder para isso. Ele nos deu poder para curar, Ele nos deu poder sobre os espíritos demoníacos, Ele já nos deu poder de fazer com que pessoas mudem a sua mente e transformem os vossos corações pela pregação do Evangelho do nosso Senhor. Sabemos que essa capacitação nos mostra a nossa urgência de poder fazer aquilo que Ele deu por ordenança e mandamento para nossas vidas, porque não precisamos ser missionários enviados, porque somos já missionários capacitados pela obediência em Cristo, de dizer que Jesus ele veio, que Jesus ele morreu, que Jesus ele ascendeu, mas breve momento de tempo ele virá e buscará a minha e a tua vida para estar com ele na eternidade em glória. E sabemos dessa
bênção é dada por Jesus, porque quando Jesus ele ressuscita e ele fica com seus discípulos durante 40 dias, apregoando e ensinando acerca do reino dos céus, Jesus ele vai dar mandamentos pelo Espírito aos seus discípulos acerca do reino de Deus, porque a maior necessidade dos discípulos de Jesus era saber quando o reino de Deus ia ser restituído, quando o reino de Israel seria totalmente restaurado. E Jesus ele dizendo para os seus discípulos: não precisais vós saber aquilo que está sob o domínio do Pai, porque aquilo nem os anjos saberá, nem os homens saberá, nem o Filho do homem, que é Jesus, saberá, mas isso é incumbência do Pai. Mas então o que devemos fazer para compreender que o tempo do reino é chegado? Vocês precisam pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando. Mas sabe o que eu acho interessante no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? É que muitas das vezes nós ficamos acomodados com a situação que as nossas vidas se encontram, porque para nós está muitas das vezes cômodo o suficiente para dizer: deitei e levantei e o Senhor me sustentou. Para nós muitas das vezes é agradável dizer que se nós sobrevivemos mais um dia é porque o Senhor ainda está se agradando de nós, mas nós esquecemos da principal situação, que muitas das vezes o cenário cômodo das nossas vidas faz com que nós não pregamos o Evangelho de Cristo. A Bíblia nos diz que em Atos capítulo de número 1, que os discípulos de Jesus, após receber os mandamentos pelo Espírito, eles tinham que ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Atos 1:8, para que ali eles sejam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Sabemos nós ali a capacitação do Espírito Santo que lhes daria força para avançar, a capacitação do Espírito Santo de compreender aonde entrar, a capacitação do Espírito Santo de ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, mas também a cooperação do Espírito Santo para discernir o que era certo e o que era errado, o que era verdade e o que era mentira, que estaria envolvido no meio de uma sociedade que por parte ainda estava corrompida sem o Evangelho e sem a pessoa de Cristo. E sabemos nós que eles vão ser cheios do Espírito Santo. Quando em Atos capítulo de número 2 eles ainda buscavam a pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo também necessita ser desejada. A pessoa do Espírito Santo ainda precisa ser vocacionada ou chamada e invocada, porque a presença do Espírito Santo ainda é uma presença real que toca, ainda é uma presença real que move, ainda é uma presença real que consola, ainda é uma presença real que traz alegria, ainda é uma presença real que cessa as lágrimas. A presença do Espírito Santo é uma presença que ainda é poderosa de mover sobre a minha, de mover sobre a tua vida. E eu não sei se você sentiu a presença do Espírito Santo se movendo aqui nessa noite, mas Ele está dizendo: eu estou movendo
Senhor, porque a presença do Espírito Santo só veio sobre a minha vida porque vocês rejeitaram a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando Pedro, cheio do Espírito Santo, e as pessoas dizendo: vocês estão embriagados? Pedro vai dizer: calma lá, meu irmão, eu estou cheio do Espírito Santo. Outra hora eu pegava a espada, mas agora eu te chamo de irmão. Outra hora eu partia para cima, mas agora eu sei que aquilo que eu recebi você também pode receber. E Pedro vai dizendo: e não, isso aqui é cumprimento de promessa, na qual o Senhor diz pelo profeta Joel que o Espírito dele se derramaria sobre toda a carne. E eles seriam cheios do Espírito Santo e profetizariam. É por causa disso, é por causa da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que essas pessoas estão com uma alegria extasiante tomando conta da vida deles. 3.000 almas vai confessar a Jesus como Senhor das suas vidas. Porque a palavra do Evangelho, se ela não trazer alegria para a tua vida, não vai ser as baladas deste mundo que vai te trazer. Se o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não te trazer esperança nessa terra, não é o médico que vai assinar uma esperança em favor da tua vida. Se o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não transformar alguma coisa dentro do meu caráter e do teu caráter, não é uma filosofia do mundo que vai poder transformar alguma coisa na essência do teu caráter. Então, ainda onde tem pregação da palavra, ainda tem milagre da parte de Deus, para poder dizer que eu não sei você, aonde a palavra é pregada ainda tem milagre, aonde a palavra é pregada ainda a luz de Cristo resplandece, aonde a palavra é pregada, enfermidade tem que sair, demônio tem que bater em retirada, vidas tem que ser cheias do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é viva. Só que Jesus, ele deu uma incumbência: vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, os confins da terra. A palavra é muito simples, o Senhor colocou coisas simples no meu coração. Os irmãos conhecem, sabe que os discípulos de Jesus, eles vão ficar presos em Jerusalém. Sabe que os discípulos cheios do Espírito Santo vão operar milagre em Jerusalém. Sabe que o comodismo de pregar o Evangelho e todo mundo olhar e dizer assim: eu quero se agregar a essa fé, se tornou cômodo para os discípulos, porque imagino eu, pensa comigo, os discípulos de Jesus tinham suas moradias. Os apóstolos de Jesus, eles tinham onde reclinar as vossas cabeças. Eles podiam se levantar dentro da sua casa e quando findasse o dia, eles deitariam dentro do seu lar e permaneceria no mesmo lugar. E no outro dia, aonde ele saía pregando o Evangelho, multidões se agregavam e pessoas eram transformadas pela pregação do Evangelho. Mas está acomodado com Jerusalém, está acomodado com a casa da habitação, está acomodado com a situação que traz tranquilidade e calmaria sobre a vida dele. E sabe o que acontece? Deus decide sacudir Jerusalém. Toma cuidado com as calmarias da tua vida pelo Evangelho, porque ele pode começar a sacudir algumas coisas para te colocar no centro da vontade dele, para você testemunhar quem Jesus Cristo é na tua vida. Aí o que acontece? Marte, perseguição. Estevão vai ser martirizado, mas não vai deixar de ver o Filho do Homem à direita do Pai. Estevão vai ser apedrejado, mas não vai lançar as pedras sobre aqueles que os apedrejam. Estevão vai ser apedrejado, mas ele vai continuar vendo o céu aberto em favor da tua vida. Estevão está sendo apedrejado, está sendo caluniado. As pessoas querem matar a vida de Estevão. Estevão está dizendo assim: eu ainda estou vendo Jesus à destra de Deus Pai poderoso. Sabe por quê? Porque quem faz a vontade de Deus, mesmo que seja apedrejado, ainda vê céu aberto e Jesus à direita do Pai.
Estevão, vai começar uma grande perseguição em Jerusalém. Perseguição essa não vinda pelos demônios, perseguição essa permitida por Deus para tirar o povo do comodismo de Jerusalém, para tirar o povo das portas fechadas de Jerusalém, para tirar o povo, para pregar o Evangelho a toda criatura, porque isso me cantará baixinho, xarabacarabandei farabalai, eira baixinho, xuribican carabaixinho, manai, rabacaramandei farabalai, ei, manai, farabalai, a enquanto tem muitos rejeitado o Evangelho, o Senhor está movendo a tua Jerusalém para te dizer que tem pessoas dispostas a receber a palavra de Jesus, porque tem uma seara da parte dele preparada para a minha e para a tua vida. Enquanto tem pessoas como os judeus rejeitando aquele que veio para eles, ainda tem uma igreja em Palapuã dizendo, ainda tem pessoas querendo a palavra do Evangelho da verdade. Só que Saulo, concedido com a morte de Estevão, ele vai começar uma perseguição. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Você não está entendendo que o cenário da tua vida é para contribuição para o bem daqueles que amam a Deus? Você está entendendo que o Senhor está usando o dia mal para contribuição e cooperação para o teu reino? Meu querido, eu vou dizer de novo, tem vidas passando por processos que não conseguem entender como do dia para a noite, dores lhe sobrevêm, portas lhe sobrefecham, situações de angústia e grande temor toma conta da vida, e o Senhor dizendo ao meu coração, tu não está sabendo que sou eu, te colocando em alguns lugares, para mostrar que tu vai cooperar naquele lugar, e o meu reino será proclamado sobre a terra. Irmão Fonta, tu não entende que a palavra do Senhor é verdadeira e eficaz, ele não prepara enfermidade, se não for para que o Evangelho dele não seja proclamado em alguns lugares. Jerusalém é cômodo, mas o Senhor prepara o dia mau para te levar por caminhos que não deseja, mas nos caminhos que tu não deseja é onde ele está dizendo, lá tu será a minha testemunha, diz o Senhor. Ei, igreja, o Senhor vai te enviar para lugares e você vai dizer, mas eu não estou entendendo, Senhor, estava tudo bem, as coisas estavam fluindo, as coisas estavam acontecendo, eu queria estar em outros lugares, eu queria estar, mas o Senhor está dizendo, não está, porque eu sou o Senhor que prepara o teu caminho, eu sou o Senhor que guia os teus passos, eu sou o Senhor que te dou proteção e livramento, mas eu te coloco no teu dia mau e mostro que tu és o meu cooperador naquele lugar, e o meu reino, a minha palavra vai ser pregada para a glória de Deus. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Jerusalém foi abalada e sacudida por causa de uma perseguição. Há momento de dor, há momento de tristeza, há momento de aprisionamento, mas a Bíblia Sagrada de Deus que enquanto há tristeza, dor, aprisionamento, perseguição em Jerusalém, tem pessoas saindo por todos os lados pregando a palavra. Os missionários acidentais, tem os missionários preparados, tem os missionários que são constituídos, treinados, capacitados para as culturas na qual vão ser enviadas. Só que Atos 8 tem missionários acidentais, porque enquanto tem pessoas em Jerusalém sofrendo, tem missionários pregando a palavra, dizendo que Jesus ele cura, que
que Jesus ele salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus ele leva para o céu. E sabe o que o Senhor Jesus falou comigo nessa tarde? Pelo poder dessa palavra, não entendeu a minha igreja que não preciso preparar e capacitar ela para a missão, porque acidentalmente hoje foi um dia preparado que eu estou levantando missionários para pregar a minha palavra. Eles estão dispersos pregando a palavra. Pregando a palavra. E a Bíblia Sagrada diz que Filipe vai descer à cidade de Samaria e ele vai pregar Cristo, o centro. E quando ele pregava Cristo, as pessoas de forma unânime davam atenção ao que ele pregava. E quando ele pregava Cristo, enfermidades eram saradas, demônios saíam em retirada, coxos eram levantados, paralítico começava a pular e adorar na presença do Senhor. E o Senhor falando ao meu coração: aqui não tem paralítico, aqui não tem coxo, ainda tem uma igreja que salta na minha presença pela pregação do Cristo ressurreto. Mas sabe o que eu acho interessante? Que Samaria foi sacudido por causa da tristeza de Jerusalém. A Bíblia diz no versículo de número 8 que houve grande alegria naquela cidade, porque Cristo chegou naquele lugar. Havia grande alegria, porque a palavra de Jesus era pregada naquele lugar. Mas sabe o que eu acho interessante? Que o Senhor me trouxe a lembrança e a memória para ler o Evangelho segundo escreveu João no capítulo de número 4. Jesus havia colocado uma semente plantada dentro de Samaria. Quando ele passa por aquele lugar, conversa com uma mulher samaritana, aquela mulher vai ser transformada, a essência da vida dela. E quando aquela mulher desce para a cidade, ela começa a testemunhar, não a Cristo, ela começa a testemunhar tudo o que Cristo falou a respeito da vida dela, o testemunho daquela mulher. E quando ela falou o testemunho dela, dizendo: ele revelou toda a situação da minha vida, porventura não é ele o Cristo? E pelo testemunho daquela mulher, os homens daquela cidade se subiram e se chegaram até Jesus. Aí olha como é que é interessante em João 4. Os discípulos de Jesus que tinham ido comprar comida, voltou e viu Jesus discursando com a mulher se retira e ele chega até Jesus e diz assim: mestre, trouxemos alimento, come. E Jesus vai dizer assim: uma comida eu tenho que comer que vocês não conhecem. E mas que comida é essa? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra. Não dizeis vós que há 4 meses para o tempo da colheita, mas digo eu a vós, igreja de Parapuã, elevai os vossos olhos, olhai para a terra, os campos já estão brancos e a seara está preparada. Sabe o que o Senhor falou comigo nessa parte? Ele falou que ele semeou a palavra dele e ele está precisando de ceifeiro para trazer o grande dia da colheita sobre a face da terra. Sabe o que eu acho interessante, pastor Moisés? É que quando Jesus ele diz isso, ele diz assim: mas vós vão ceifar aonde vocês não plantaram. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou tirar vocês da onde vocês estão plantando. Eu vou mover vocês para outro ambiente. Porque segundo o que Paulo diz ali para os coríntios, enquanto há dissensão dizendo eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, Paulo está dizendo: quem somos nós se não somos somente cooperadores de Deus e lavouras de Deus? Eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento? Aquele que plantou a semente.
Deus dá o crescer. Então não te preocupe, meu querido. Se o Senhor começar a mover a tua vida de um lugar diferente do que você espera, o Senhor está dizendo: olha para a terra, o campo já está branco, a seara está preparada, mas como foi dito aqui nessa noite, tem ceifeiros para essa seara. Não espere o tempo, o Senhor falou que o tempo é agora. Eu não sei por que nós chegamos num culto como esse ou como qualquer outro culto e nós não conseguimos expressar a alegria que nós temos na vida. Não estou dizendo que os dias maus muitas das vezes não sobrepõem a nossa alegria. Só que nós precisamos entender que a nossa alegria não é humana. Nós precisamos entender que a nossa alegria é a alegria espiritual, uma força que vem do Senhor. É algo que transcende os nossos sentimentos carnais. Eu lembro do meu tempo, estava subindo a avenida de moto, o Senhor me fez me lembrar de uma cena quando eu não estava em Cristo. Vivia uma tristeza tão profunda, uma escuridão tão profunda. O Senhor me abriu a visão de nos meus momentos de briga com a minha esposa, nos momentos de desavença, nos nossos momentos de trevas. Minha esposa dormia com a nossa filha Beatriz no quarto da Beatriz, e eu dormia no chão da cozinha, enquanto o nosso quarto dominado em trevas. Só que a alegria chegou na minha casa. A alegria chegou na tua casa. Olha como é que era o estágio da tua vida sem Cristo. Havia tristeza, havia trevas, havia opressão, havia prisão na tua vida. Mas alguém plantou uma semente e Deus deu crescimento para a tua vida. E um dia de grande alegria chegou sobre aquele lugar. E essa alegria não está morta, ela está viva. Ela está viva na tua vida. Se você não consegue se alegrar com a vida que você recebeu, quantas noites dormindo no chão gelado? Só que a alegria do Senhor entrou na minha casa, a alegria do Senhor entrou na tua casa. Ele mudou a tua vida, Ele mudou o teu cenário, Ele mudou a tua história. Não importa se Jerusalém está em tristeza, mas está em tristeza para a cooperação do bem, daqueles que amam a Deus. Mas o que importa é que aonde havia trevas, aonde havia choro, aonde havia pranto, aonde havia lamento, aonde as obras das trevas se operava, Jesus chegou e trouxe alegria. Agora da lembrança, 12 de outubro, enquanto o mundo comemora com carreata, eu comemoro a alegria em Cristo. 11 anos que descemos as águas. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é isso? Jesus. Sabe quem faz isso? Jesus. Sabe quem transforma? Jesus. Sabe quem abre porta? Jesus. Sabe quem te dá alegria? Jesus. E essa alegria está aqui nessa noite, tomando conta da tua vida, tomando conta da tua essência. Meu querido, não importa o que você esteja vivenciando agora na tua vida, o Senhor está dizendo: eu sou a alegria que inundou a tua essência. Sou eu que domino, sou eu que cuido, sou eu que protejo, sou eu que te livro. Eu sou a alegria que permeia sobre ti. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria naquela cidade se deu pela grande tristeza de Jerusalém. A alegria dessa cidade aconteceu por causa do poder espiritual. O poder do Espírito Santo que entrou sobre aquele lugar. Só que a alegria daquela cidade se deu porque um missionário acidental chamado Filipe
decidiu pregar a Cristo, decidiu falar de Jesus, decidiu testemunhar aquele que transformou a vida dele. Aí você está dizendo que toda palavra pregada alguém vai se arrepender, mas é uma semente que está sendo plantada. Você quer dizer então, porque eu preguei e alguém aceitou Jesus, é porque a semente havia sido plantada. Deus está pronto para dar crescimento, mas se não houver plantio e se não houver quem rega, não vai ter quem colhe quando Deus der o crescimento. A alegria de Samaria é a alegria da tua vida, porque foi necessário Jesus passar em Samaria e depositar uma semente na tua vida, porque ele sabia que um grande avivamento aconteceria em Samaria por causa dessa semente que ele plantou em João 4. Foi necessário Jesus passar na tua vida, porque ele sabe que através dessa Samaria ele vai fazer um grande avivamento, e uma grande colheita será feita através da tua vida, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como está o estágio da tua vida emocional, eu não sei como está o estágio físico da tua vida, mas eu quero te dizer que a presença de Jesus é suficiente para te alegrar, mesmo no momento da dor, mesmo no momento do abatimento, mesmo no momento da angústia. A presença alegre de Jesus ainda é a maior importância do que você precisa na tua vida. Amém? Eu agradeço